Boa noite, amados. Que a graça, que a paz do nosso Senhor, ela seja constante em sua vida. Que você nesta noite mais uma vez seja abençoado. Nosso desejo é que o Espírito Santo trabalhe, fale ao teu coração. Afinal, nada vale a pena se você não for atingido. Nosso desejo nesta noite é que Deus encontre um coração totalmente quebrantado e contrito para falar com Ele. Comemorando a Páscoa. Muitos estão aí celebrando a Páscoa. Nós sabemos que o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou. E lá em Israel existe um túmulo que está escrito He is not here, for he is risen. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. E é tão bom nós sabemos e cremos num Deus que ressuscitou. Um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Eu me lembro que estávamos em uma campina, num acampamento chamado Vale do Capuchu. E aí o pastor ele decidiu fazer uma ceia à moda dos judeus. E nessa ceia, todos espalhados em grupos ali, sentados numa relva muito linda, ao cair da tarde no pôr do sol, temos no cardápio carneiro assado, pão asmo, ervas amargas e o suco de uva, simbolizando aquilo que nós chamamos de Páscoa. Mas, queridos, o que podemos dizer da Páscoa hoje é que Jesus está vivo, é que Ele ressuscitou e que nós hoje temos o privilégio de tão somente estarmos com Ele a celebrar este grande momento de toda a humanidade, saber de um Deus que morreu e preparou uma morada para que eu e você nele tivéssemos vida e vida em abundância. Mas como você está? Sei que hoje muitos estão comemorando com ovos de Páscoa, muitos estão celebrando comendo seu peixe, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é crer num Deus que está pronto para nos salvar. Amados, quando tratamos dessas questões, nós podemos verificar o sentido e o momento que estamos passando hoje. Muitos aprisionados nessa quarentena, mas também podemos vivenciar um momento em que estamos juntos mais do que nunca. E nas redes sociais nunca se falou tanto da palavra de Deus e nunca se expandiu tanto. Mas o momento é de perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você está pensando em desistir? Não desista. Está pensando em voltar? Não volte, não vale a pena. Contam-se que o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele estava no período da Segunda Guerra Mundial com muitas ocupações. Mas de repente ele recebeu um convite para ser o paraninfo, o patrono da turma. E diante da sua afirmativa, diante daquela faculdade, muitos se alegraram, afinal o primeiro-ministro da Inglaterra iria trazer aquela mensagem que iria sacudir aquela turma, e por que não o auditório? Só que o tempo foi passando e aquele homem ele não teve o tempo hábil para preparar a sua mensagem, o seu discurso. E aproximando-se o dia, a preocupação foi aumentando, os problemas aumentando, até que ele se deparou diante da multidão e ele não teve mais nada a dizer a não ser do not give up, do not give up, or never give up. Não desista, não desista, nunca desista. Talvez essa seja a sua situação hoje, desistir,
voltar, ou quem sabe fugir do problema. Conheci um pai de família, nós fomos fazer uma visita. Ele estava lá muito arrasado porque seu filho, seu amado filho, foi envolvido no mundo das drogas e de tal forma que hoje ele não tem segurança nenhuma, está só aguardando a hora de receber o seu filho dentro de um caixão. E aí, depois de muitas conversações, fomos procurar saber o motivo de tal rebeldia. E aquele jovem olhou para mim e disse: sabe por que eu sou assim? Porque quando eu era pequeno eu pedia para ele me levar. E ele dizia: lá onde eu vou você não pode ir. Ele ia para o campo de futebol, me pedia para levar. Mas ele novamente dizia: você não pode ir. E aonde quer que ele fosse, aquela criança nunca poderia ser a sua companhia. E hoje, já com seus quase 70 anos, nós conversando com ele, ele disse: mas eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir. Talvez seja a sua situação hoje. Você diga: mas eu não quero arriscar. Foi duro demais, doeu muito, eu fui muito machucado. Eu não vou aguentar mais. Eu não quero me arriscar. Talvez a palavra seja para você. E de repente você diga: eu não quero sofrer novamente. Afinal, irmão, sofrer novamente é uma coisa que nem gosta. Mas faz parte da essência da natureza do homem, até para que eles façam autoanálise de si. Ele precisa, muitas vezes, passar por vários ferimentos. Eu me lembro que nós estávamos em Beto Carreiro e fomos ali ao Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora, e nós fomos com a turma. Eu me lembro que entramos em um trem para conhecer todo o parque. E rodando naquele parque, a coisa mais linda, todo mundo sorrindo. E aí, de repente, nós fomos atacados por um suposto bandido. Lógico que eram atores. E eles cercavam o trem com a cavalaria e munições e rifles, e todo mundo começou a gritar, mesmo sabendo que aquilo ali não era verdade, mas como as pessoas gritavam. E gritavam de tal maneira que chegou a apavorar, as pessoas ficavam atônitas. E aí, de repente, aquele trem sai daquela situação e entra em um túnel negro escuro. Sabe o que é que acontece? Os gritos aumentaram mais ainda. Mas o interessante é que diante de todo aquele pavor, diante daquele pânico, ninguém teve coragem de pular do trem. Sabe por quê, querido? Porque todos sabiam que o maquinista iria os tirar a qualquer momento. Lucas 24, a Bíblia nos narra a história dos discípulos no caminho de Emaús. O interessante é que a Bíblia nos narra homens que certamente andavam com Jesus, homens que viviam com Jesus, homens que estavam ali vivenciando os milagres de Jesus, homens que cearam certamente com Jesus, ou talvez até tivessem passado noites acordados com Jesus. Mas de repente a notícia é: ele morreu. E o texto nos diz que a única lembrança que eles tinham, que estava entristecendo os seus corações, é porque a única lembrança que eles tinham era a lembrança de morte. Ele morreu. Acabou a nossa esperança. Nós não temos mais nenhuma esperança. Ele morreu. Mas de repente, Jesus aparece no meio deles e os seus corações começam a arder. Talvez, queridos, você esteja passando o mesmo problema, o mesmo discurso. Talvez você tenha visto muita coisa acontecer, mas hoje, de repente, você se sente frio. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a presença de Deus? Você ainda consegue sentir o ardor do Evangelho em sua vida? Nós conhecemos muito bem o texto do livro de Daniel, onde Nabucodonosor pega 3 homens, Ananias, Misael e Azarias.
E ambos são jogados ou tentados a serem jogados na fornalha de fogo. Ou eles se jogariam, ou eles negavam o Deus de Israel. Mas eles foram unânimes. Você pode até nos jogar. E o nosso Deus pode até não nos salvar, mas nunca iremos negar o nome dele. Abra sua Bíblia, ou aonde você está, nos escute. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos do 1 ao 5. O texto sagrado diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu quero que você grave essa palavra: lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Queridos, muitas vezes nós estamos na praia e nós lançamos um molinete, né? E há uma expectativa de pegar alguma coisa para nos alegrar. Mas nós não conhecemos quando a maré está ou não, nós não temos experiência nenhuma. Mas o que estamos tratando aqui é de homens que tinham experiências com o mar. Homens que viviam do mar. Nós não estamos tratando de qualquer uma outra pessoa, estamos tratando de pessoas que conheciam o mar. Estamos tratando de pessoas que conheciam cada tipo de maré, seja ela alta, ou baixa, ou morta. Eles conheciam, eles sabiam do que estavam falando. Eles sabiam certamente o tipo de madeira que eram feitos aqueles barcos. Eles tinham pleno conhecimento, segundo o texto aqui, dos tipos de peixes que haviam. O seu dia a dia, o seu trabalhar, a sua labuta, dependiam e viviam diretamente do mar. Normalmente os pescadores, eles fazem redes. Eles eram com certeza homens fortes, mas especificamente nesse contexto, eles ouviriam a voz que estariam acima de todos os seus conhecimentos. E Jeremias nos diz: Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Quando tratamos dessa questão de desistir, normalmente as pessoas sempre têm um argumento. E argumento é algo que naturalmente acontece na vida do ser humano. Ou ele tem alguém para culpar, ou ele usa circunstâncias, mas ele sempre tem algo a dizer. Mas de repente você mesmo que está nos ouvindo nesta noite pode dizer: o discurso está muito bonito, mas eu não consegui. A palavra está sendo muito clara, mas eu não consegui. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, a Bíblia nos diz, irmãos, que Moisés estava para entregar o seu cajado a Josué. E houve uma ordem. Moisés entrega a Josué, e de repente Deus fala com Josué: Não te mandei eu? Se esforce, tenha bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu querido, você pode até dizer que não conseguiu, mas a Bíblia diz que Deus é contigo aonde quer que andares.
Você pode até que ainda não conseguiu, mas a minha Bíblia diz que o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Aonde você for e aonde você estiver, existe um Deus que está olhando e trabalhando pela tua causa. Independente da circunstância, aonde você estiver, a Bíblia diz, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Louvado seja Deus. Mas aí de repente você vai olhar para mim e vai dizer, mas como é que eu não vou desistir? Eu não estou vendo nenhuma saída para mim. Eu não vejo uma saída para mim. Eu olho para toda essa situação atual em que o mundo vive e eu estou me vendo em um caos, eu não vejo uma saída. Mas a tua palavra e a minha palavra é uma, mas a palavra de Deus é outra. Nos momentos mais terríveis do povo de Deus, Êxodo capítulo 14, versículo 10, quando o povo estava saindo ali, depois daquelas 10 pragas, o povo estava saindo e de repente acontece o inevitável, o perigo iminente, a morte está na frente, o beco sem saída. O texto diz, o povo temeu o beco sem saída. Mas aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios estavam vindo atrás deles e temeram muito e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando não tiver nenhuma saída, clame. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. O grande segredo do povo e a grande arma que o povo de Deus sempre teve ao longo de todos esses períodos da história da humanidade foi o clamor. No Velho e Novo Testamento, as vitórias e as guerras do povo de Deus foram vencidas as batalhas com gritos de guerra, com clamor. Mas você vai continuar dizendo, mas eu não vejo nenhuma saída. Clame, ore. Você não é a única pessoa que está nesse momento passando por turbulências, mas você é um que pode chamar a atenção de Deus com a sua oração. O nosso Deus é um Deus que, quando não tem portas, Ele cria as portas. Mas quando não tem janela, Ele faz surgir um buraco na parede, porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas, queridos. Como igreja do Senhor, eu não posso esquecer de tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu. E por que não dizer uma vida eterna na presença dEle? Se você não está vendo nenhuma saída hoje, se prepare, porque amanhã o nosso Deus vai te surpreender. Eu costumo dizer que eu creio num Deus que o nome dele é surpresa constante, porque Ele é o nosso Deus e Ele age a todo tempo a favor do seu povo. Mas vocês já notaram que normalmente nós temos um lema como seres humanos de nos enxergarmos e dizermos que os nossos problemas sempre são os maiores? Por que os problemas das pessoas são sempre menores do que os nossos? Porque para mim tudo é mais difícil, esse é o argumento que nós utilizamos. Sempre usamos esse método. Não, mas você não sabe o que eu estou passando, meu querido, você não sabe também o que o próximo está passando. De repente você está aí e você está diante de tantas circunstâncias adversas, mas esquece que muitas pessoas estão passando fome. Muitas pessoas estão no leito dos hospitais. Muitas pessoas estão com doenças incuráveis. Mas você está aí. Então nunca diga que o seu problema é mais difícil, nem que para você tudo é mais difícil. Ao contrário. Se você tem Deus, você já está largando na frente, porque você está debaixo da potente mão do Deus que age. Mas como cristão e como igreja do Senhor,
eu vejo que isso aí não é só um ponto nosso. Lendo a palavra de Deus, começamos a enxergar por que isso acontece com a nossa natureza. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja, oramos, louvamos, jejuamos, pregamos, ensinamos, mas de repente estamos nos sentindo totalmente indefesos, fracos. Estamos nos sentindo como Elias, enfrentando os profetas de Baal, enfrentando a tudo e a todos e de repente correndo com medo de uma mulher. Por quê? Para mim, sempre tudo é mais difícil. Mas o Salmo 119, o salmista Asaf, estava passando uma situação delicada da sua vida. Uma situação um pouco complicada, adversa, uma situação em que ele olhou para dentro de si e disse: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Estamos falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que cuidava dos utensílios da casa de Deus. Um homem que vivenciava o evangelho todos os dias. Um homem que trabalhava, zelando, cuidando da arca. Mas aí de repente no Salmo 73, versículo 13, olha o que é que o salmista, um homem que tem intimidade com Deus, disse: na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e, na verdade, eu lavei as minhas mãos da inocência. Meus queridos, ele tem intimidade com Deus. Olha o que é que o momento de fragilidade faz na vida de um homem. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração. Então você não é o único que pode passar problemas psicológicos. Você não é o único que pode estar passando um momento de fraqueza na sua fé. Mas a nossa palavra é: querido, não desista. Não desista. Do not give up, não desista. E o salmista diz, depois de passar todo aquele período em que ele estava com um momento difícil, ele estava sem saída, mas ele, no versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus. Aí, irmãos, vem a importância da igreja. Aí vem a importância da comunhão com os irmãos. Por isso que Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: tenha bom ânimo. Asaf estava num momento crucial e delicado, mas ele disse: mas foi até o momento que eu fui para a igreja. Foi até o momento em que eu fui para a casa de Deus. Foi até aí. Mas aí depois no versículo 28 do Salmo 73, depois medite na sua casa. Asaf diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Ele viu que aquele foi um momento passageiro. O que você está passando agora também é passageiro. Tudo que está acontecendo hoje é passageiro. Mas aí você vai continuar olhando para mim e vai dizer: tudo bem, mas eu já fiz de tudo e até hoje para mim nada deu certo. Eu tentei, mas não deu certo. Eu fui lá, eu lancei a rede, mas não deu certo, eu não peguei nada, eu passei a noite toda pescando. Eu fiz a minha parte. Eu usei todas as minhas forças, todo o meu conhecimento, eu usei aquilo que eu sei, que eu estudei, que eu analisei, que eu pesquisei, que eu corri atrás. Eu fiz tudo, mas para mim nada deu certo. Está acontecendo isso com você? Tenha calma, não desista. Lembra-se de Ana? A Bíblia nos fala lá em Samuel que havia uma mulher que o desejo dela era ter um filho. Ana. Sua irmã insultava porque tinha filhos, mas Ana não podia. E ela chegou ao ápice em que ela já não suportava mais. Ela chegou na casa de Deus
E nem o homem de Deus conseguiu a compreender a sua aflição. Muitas vezes, meu querido, nem a pessoa que está do seu lado, ele vai compreender a dor e a tua aflição. Mas ora no silêncio como Ana, que o profeta pode até não entender, mas o Deus que responde, ele vai te responder e vai te abençoar. Sabe qual foi o resultado? Um dos maiores líderes espirituais do povo de Deus nasceu na dor daquela mulher. Um homem chamado Samuel. Sabe, através dessa dor, o que é que eu entendo que você está passando? É que Deus vai te dar o melhor. É que Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. É que o melhor Deus preparou exatamente para você. Eu me lembro de Mefibosete. Eu gosto desse contexto de Mefibosete. O texto nos fala que aquela criança, neto de Saul, nasceu aleijado dos 2 pés. Alguns pregadores dizem que ele caiu e ficou aleijado ou não. O contexto diz é que ele já nasceu aleijado dos 2 pés. E nascendo aleijado dos 2 pés, ele já perdeu a sua patente como sucessor do rei. Mas aí depois o que é que acontece? O reino é invadido, Saul é morto, a ama traz Mefibosete em seu colo, quando ela corre a criança cai. O que é que acontece? Se ele já estava com os 2 pés aleijados, o que estava ruim ficou pior. Mefibosete torna-se tetraplégico, aleijado totalmente. Meu querido, existem situações na nossa vida que a coisa está ruim, e aí você diz, se estava ruim, agora piorou mais ainda. Talvez seja o momento atual na sua vida e na vida de muitos. Mas sabe o que é que acontece? Quando Davi, ele une Jerusalém e Judá, une as 12 tribos de Israel. E Davi conclama alguém da casa de Saul que eu possa abençoar por amor de Jonas. E aí alguém diz, sim, há um, Mefibosete. Estava em Lodebar, estava esquecido, mas ele seria aquele que iria sentar na mesa com o rei. Talvez seja você, está se sentindo aleijado, ou sem nenhuma força mais para caminhar, esquecido em Lodebar, sem chances na vida, sem oportunidades, sem esperança de um futuro. De repente você está olhando tudo agora e está dizendo, para mim não vejo mais futuro nenhum. Eu vejo por fé. Eu vejo que você vai viajar muito. Eu vejo que você vai desfrutar de muita coisa boa, porque eu vejo o milagre de Deus sobre essa situação e Deus trabalhando de tal forma que Deus vai te fazer muito mais abençoado do que você já é, assim como Ele fez na vida de Jó. Permitiu a dor, mas entregou tudo a Jó em dobro, exceto a quantidade de filhos. Quando Deus permite a prova, queridos, Ele faz, mas Ele nunca esquece a sua igreja nem o seu povo. Por que, Senhor, aquela viagem não deu certo? Ô Senhor, por que eu não fui chamado? Por que não deu certo? Não questione, agradeça, porque Deus para ti, meu amado, sempre terá o melhor. Tudo eu digo e confirmo. Há um propósito de Deus nesta tua luta. Há um propósito de Deus em tudo que você está passando. Há um propósito de Deus nesse Covid-19, nesta Covid-19 para o mundo. Você chega na Europa, as pessoas parecem que não conhecem a Deus. Você chega na Europa, as pessoas olham e vivem uma vida que parece que Deus não existe. Eu estou vendo neste momento como Deus mostrando ao mundo que Ele é que domina a situação e está nos chamando como igreja a uma vida com Ele. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu decreto.
Há um propósito de Deus, queridos, em tudo o que está acontecendo. Saiba disso. Há um propósito do Senhor em todo este momento da humanidade. Mas aí você olha para mim e vai dizer, está muito bonito, está muito elegante, está muito bem explicado, mas eu continuo dizendo, todas as portas, se já estavam fechadas, agora estão mais fechadas ainda. Mas sabe o que eu entendo pela palavra de Deus, Apocalipse 3:8? É que Deus olha para você e diz, eu conheço as tuas obras. Meu querido, ninguém pode te conhecer. Ninguém pode ver o que você faz. Mas a Bíblia diz, eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz que ninguém nunca sonhou, Deus conhece. Às vezes que você abençoou, ninguém sabe, mas Deus conhece. Às vezes que você acordou chorando na madrugada, clamando, Deus viu. As muitas e tantas vezes em que você buscou, altas horas da noite, no grito do seu silêncio, Deus ouviu. E Ele diz, eu conheço as tuas obras. E aí o texto diz, conhecendo as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta. Querido, eu quero ministrar para você nesta noite, as portas já estão abertas. Ele conhece as tuas obras e Ele está dizendo, eis que pus uma porta aberta. E o melhor, ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para você. Ninguém, porque Ele abriu uma porta para você. Sabe por quê? Porque Ele olha você na sua fragilidade e sabe que você está com pouca força, mas você não negou o nome dEle. Ele está vendo você em todo esse caos, mas está vendo que você está perseverante na fé. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que pus uma porta aberta diante de ti. Tome posse nesta noite. As portas já se abriram. Eu vou mais além, já se escancararam. Porque Deus é o teu Pai. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer, você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou passando. Você nem sabe a notícia que eu recebi hoje. Meu querido, você pode dizer, hoje eu perdi a esperança. Você pode dizer, hoje eu já perdi todas as esperanças. Eu não vejo mais nenhuma saída para mim. Jó, capítulo 14, versículo 7. Olha o que é que o texto sagrado diz para você e para mim. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. A esperança para você, meu querido, que se sente cortado, que se sente rejeitado, que se sente caluniado. A esperança para você. Mas há um recado de Deus nesta noite. Não desista. Não pare de lutar. Não desista dos teus sonhos. Quando falamos em nasci para perder, eu sei que você conhece, eu já leio a palavra, mas quando eu olho essa questão de nasci para perder, eu não vejo um caso tão profundo como José do Egito. Eu nasci para perder. A Bíblia diz que aquele jovem tem um sonho e Deus revela a ele acontecimentos futuros, mas aí de repente aquele sonho tudo foi por água abaixo. Porque naquele momento a sua família não entendeu, seus irmãos não entenderam. E por permissão e consentimento de Deus, José vai ao encontro dos seus irmãos. E de repente seus irmãos olham, jogam numa cova. E José é vendido aos ismaelitas, vai para a casa de Potifar. Quando chega lá, Deus prospera. Primeira questão. Aonde você for, você tem a raiz da prosperidade. Aonde você for, por cima de todas as lutas, aonde você colocar sua mão, você tem a raiz da prosperidade.
A raiz da prosperidade chegou na casa de Potifar e houve prosperidade naquela casa. Mas aos olhos de muitos, José nasceu para perder. E acontece o inesperado, José é caluniado. E ele poderia dizer, mas eu amava meus irmãos, amava minha família, eu fui jogado na cisterna, eu fui vendido e agora eu entro nessa casa, eu sou caluniado. Ele poderia ter 1000 motivos para dizer, para que servir a Deus? Para que continuar acreditando nessa promessa? Mas a Bíblia diz que José foi levado para a cadeia. Mas o que é que acontece ali? Querido, a raiz de Jessé, a raiz da prosperidade estava com ele. E tudo ali prosperou. Até que chegou o momento em que muitos pensavam que José estava morto e que havia nascido para perder. Deus levanta aquela raiz e o torna o segundo homem mais poderoso do mundo. Muitas vezes, queridos, é necessário que o caroço de feijão ele seque, ele fique duro, ele passe pelo sol, para que depois ele seja lançado na terra e venha dar 100 por 1, assim é na sua vida e na minha. Deus permite determinadas situações para o nosso crescimento, mas assim como José, nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre terá o melhor preparado para mim e para você. Ele já preparou. E Ele sempre está aguardando que a nossa confiança esteja depositada nele. Totalmente. E aí, voltando ao texto do início, em que Pedro estava ali cansado, desiludido, angustiado. Porque não é fácil você passar uma noite toda pescando e não ter êxito nenhum. Ele estava fazendo o que você faria? O normal. Eu cansei. Eu vou pendurar. Gente, não tem mais jeito. Como você está? Você também está pensando em lavar as suas redes? Você está pensando em lavar as suas redes? Você está pensando em simplesmente colocá-la no seu devido lugar? Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E aí Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, havíamos passado toda a noite pescando e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Não é sobre a tua palavra, não é sobre o teu legado, não é sobre o teu conhecimento, não é pelos teus diplomas, não é pelas tuas muitas obras, ou não são pelas tuas muitas obras, perdão. Não é pelo que você acha que tem direito, é pela misericórdia, é pela graça. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que homem nenhum se vanglorie. E o texto diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes. Eu quero concluir aqui dizendo a você, não foi o conhecimento de Pedro, não foi o seu muito esforço, foi a obediência à palavra, foi a obediência à ordem de Cristo. Lançai as vossas redes. A ordem para você hoje é, não desista. Não lave as suas redes. Não pare. Porque há uma grande quantidade de peixes a serem colhidas pela tua fé. Nossa palavra a Deus hoje é, não desista.
Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero fazer uma oração por você. Oração por você que está aí, um pouco triste, cansado, um pouco dolorido, amargo. A minha oração é para que agora Deus venha arrancar do seu coração tudo aquilo que entristeceu a tua fé, que burlou a tua esperança, tudo aquilo que veio para te tirar dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar nesta noite, porque vamos passar por tudo isso e vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja Deus. Vamos orar. Ó Senhor, a vontade humana, Senhor, é de parar, é de questionar. A vontade humana, Senhor, é de desistir. A vontade humana, Senhor, é de utilizar suas próprias forças. Mas, Pai, nós nesta noite queremos te pedir graça e misericórdia, porque somos fracos e frágeis, vasos de barro. Precisamos, ó Deus, de tua grande e infinita misericórdia. Venha, ó Deus, aonde quer que esta vida está agora. Eu quero ministrar agora sobre a tua vida, o melhor de Deus. Quero ministrar sobre a tua vida agora, que sob a palavra do Senhor, algo novo vai acontecer. Uma grande surpresa de Deus ainda esta semana vai acontecer. Eu quero ministrar para você o milagre de Deus. Eu quero ministrar para a sua casa a provisão de Deus. Eu quero ministrar para você que nos acompanha agora, que está nos vendo, uma grande surpresa de Deus. Pai, pelos olhos da fé eu já vejo tu suprindo as necessidades. Pelos olhos da fé eu já vejo tu, ó Deus, fazendo o sobrenatural acontecer para que as pessoas, Pai, entendam que a tua igreja está viva, que a tua igreja não dorme, que ela pode não estar nas quatro paredes, mas ela está espalhada pelo mundo todo, clamando por um Deus que tudo pode. Eu quero orar, Deus, por cada um dos médicos que estão na frente dessa guerra agora. Eu quero orar, Deus, por cada um dos enfermeiros, pelos técnicos de saúde, Senhor, pelos hospitais, Senhor, pelo SAMU, por muitos que trabalham em laboratórios. Deus, por cada um daqueles que estão nos hospitais recebendo pessoas com Covid-19. Pai, eu quero te entregar o mundo em tuas mãos, mas que esse mundo veja, Pai, o milagre acontecer, para saber que tudo vem do Pai. Tudo é do Pai e tudo volta para o Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por esta vida que está olhando para mim agora, por essa vida que está com a sua alma machucada, que está com seu pensamento um pouco conturbado de tantas preocupações, tantas tristezas, tantas amarguras. Eu quero entregar em tuas mãos, já te agradecendo por esta noite, por esta simples palavra que não é nossa, mas é tua, mas que ela possa ter encontrado guarida neste coração. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e já antecipamos os nossos agradecimentos pelo milagre na nossa vida, na vida da tua igreja, na vida de todos os que creem no teu nome, para que todos saibam que a igreja vive. Em nome de Jesus. Amém. Querido, foi muito bom estar com você. Foi bom ter você aqui conosco. Foi bom ser abençoado por você. Foi bom receber de Deus a sua presença onde estamos. E também saber que Ele falou com você. O nosso convite é que no próximo domingo, às 19h30, estaremos aqui novamente. Nessa simplicidade
Não temos um estúdio, temos apenas uma Bíblia e a dependência de Deus. Contamos com as suas orações e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Seja você abençoado. Tenha uma semana abençoada. Tenha dias felizes e esperançosos. E tenha certeza, o melhor de Deus, querido, já está a caminho. Eu já agradeço ao Senhor pelo teu milagre, pelo meu milagre, pelo nosso milagre. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia.